Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a todos que estão nos acompanhando aqui na nossa sociedade e também pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos à Sociedade Luz, Paz e Caridade, a mais uma palestra pública. E para dar início aos nossos trabalhos, vamos fazer a nossa prece inicial. Peço a todos que elevem o pensamento a Deus e a Jesus Cristo, buscando apaziguar todos os pensamentos e as energias que hoje circundam. Busquem a luz dentro de nós mesmos, para que possamos aproveitar todas as palavras que receberemos hoje nesta palestra. Que os conhecimentos aqui recebidos e escutados por nós sejam gravados no nosso espírito. Assim, vamos dar início às nossas atividades de hoje. Que assim seja. Hoje falaremos sobre infortúnios ocultos, que é o item 4 do capítulo 13. E o nosso palestrante será o Eduardo Marques. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos os amigos. Boa noite. Presentes fisicamente aos amigos em casa. E como bem já disse a nossa querida amiga Audrey, hoje nós falaremos sobre os infortúnios ocultos. É interessante lembrar, até estávamos fazendo a leitura minutos atrás agora na nossa abertura, desse item que tem uma das passagens mais bonitas, mais interessantes do Evangelho, em que temos o exemplo de uma senhora, uma mãe, de relativa posição social, de relativa facilidade financeira, que é uma benfeitora, mas uma benfeitora muito modesta, de uma família menos afortunada. Ela visita aqueles seus protegidos, visita uma casa de uma família com menos condições financeiras, nessa passagem do Evangelho, acompanhada de sua filha, mocinha, provavelmente adolescente, pré-adolescente. E lá, com todo o carinho, com toda a consideração, ela atende aquelas pessoas cujo pai, cuja pessoa que seria o principal provedor, está hospitalizado e a família é cheia de crianças. Então ela conversa com a mãe, ela dá uma atenção para as crianças. Se alguma das crianças está doente, ela também atende. Ela leva, além do conforto moral, da consideração, do carinho, todo o benefício material que a sua condição lhe proporciona. Sem de forma alguma humilhar, diminuir, menosprezar aqueles que lhe são protegidos, aqueles que lhe são caros. Vale lembrar também que após a visita, ela ainda faz questão de ir visitar o marido da sua protegida, o pai daquela família, no hospital para tranquilizá-lo quanto à situação de sua família, deixando claro que ele se concentre na sua recuperação, que não se preocupe, que não lhes falta o essencial, e que todos passam bem. A sua filha, né, ela também fica interessada, ela vê o bom exemplo da mãe, e fica interessada em ajudar. Ela diz que também gostaria de fazer a caridade. E a mãe aproveita para ensinar. Olha, eu te dar um pão na mão e tu dá para a criança, não vai adiantar nada. Tu não está dando nada de ti. Tu não vai estar realmente te doando. Na verdade, tu só está usufruindo de uma imagem, de uma situação falsa. Tu quer ser útil, aprende a fazer coisas úteis. Por exemplo, tu pode aprender a confeccionar roupinhas para as crianças. Vai estar dando algo de ti. Quando nós cuidamos dos doentes, tu está dando algo de ti. Está fazendo por onde? Está dedicando o teu tempo, tua atenção para atender alguém. E nos dizem os espíritos, quando contam essa história no Evangelho, questionam, ela é espírita? Que diferença faz se ela é espírita? Ela vê a todos os seus semelhantes como pessoas, como filhos de Deus, que são dignos de amor, que são dignos de respeito, de consideração, independente da crença que professem. E essa história termina também com mais um exemplo muito interessante dessa senhora, porque em determinado momento, na sua casa, uma das meninas, uma das suas protegidas, a encontra e ela a reconhece e ela de imediato vai agradecer, vai fazer algum gesto, algo que chame a atenção para a caridade que essa senhora realiza. Ela, não, fica quietinha.
Não faz estardalhaço. Ninguém precisa saber. E eu não preciso do teu agradecimento dessa forma. Né? O que me importa é a minha consciência e Deus. E assim ensinava Jesus, como nos fala aqui no texto. Realmente, a caridade sem ostentar, a caridade de coração, se preocupando com a condição de cada ser humano, entendendo naquele ser humano necessitado de amor, necessitado às vezes de bens materiais, um ser único, um filho de Deus que não vale mais do que nós. Isso seria a caridade, como Jesus ensinou. Nunca diminuindo aqueles que estão ao nosso redor. Nunca proclamando virtude, coisa que infelizmente a gente ainda vê muito acontecer nos nossos dias atuais. Naturalmente, nós que somos espíritas não fazemos mais esse tipo de coisa. Né? Nós não temos arrogância, nós não somos prepotentes, nós não somos orgulhosos, nós não perdemos a paciência com os que tinha aqui na volta. Capaz, esse tipo de coisa não acontece conosco, somos muito espiritualizados. Entretanto, todos nós já tivemos este passado, para ser assim justo, no passado. Por quê? Porque muitas vezes o nosso intuito, o nosso coração é honesto e deseja ver o bem do semelhante. Só que é tão bom quando nos agradecem, né? A gente fica tão feliz quando a gente recebe o reconhecimento do outro. Quando a outra pessoa faz a gente se sentir especial. Não que nós não devamos fazer a caridade se a gente ainda tem esse tipo de sentimento no coração, mas tem muito menos mérito. Tem muito menos mérito. E se o nosso interesse real é fazer outra pessoa se sentir bem, muita atenção. O quanto que a gente está pisando no outro, o quanto que a gente está fazendo um comentário indevido, o quanto a nossa postura está parecendo arrogante, sabe? É uma das coisas que mais desagrada. Olha, a pessoa está me ajudando aqui, mas faz questão de esfregar na cara a minha condição infeliz e inferior. Olha, quantas pessoas deixam de receber um auxílio, deixam de aceitar um auxílio, justamente porque também tem um pouquinho de orgulho ainda. Ainda tem aquela, sabe, do tipo, não, mas pera um pouquinho, eu prefiro passar fome do que aceitar alguma coisa daquele lá, daquele querido ali que se acha. Isso não é uma coisa incomum. Então, a pessoa que tem a intenção honesta de ser caridosa, que está fazendo isso não porque ela quer comentar que ela é boa, não porque ela quer receber um agradecimento, mas porque entende ali uma necessidade, tem que ter todo esse cuidado. E a senhora do texto, ela percebe isso, ela se veste de forma discreta. Né? Quando ela, em meio à sociedade, às altas rodas, ela tem a postura que necessita ter. A sua condição assim exige. Mas quando está lá com seus protegidos, não. Ela pega ali a criança carenta, que ó, às vezes a gente tem nojo e cuida da criança, ela usa uma roupa simples, né? Ela ensina para a menina dela a se vestir de forma simples, a ter esse mesmo respeito, a não achar que é melhor do que aqueles que têm menos dinheiro. Enfim, vai dando todos os exemplos. E vai vivendo bem assim, nos servindo de inspiração. Até porque, como dissemos antes, uma coisa que nós vemos muito, mas muito mesmo, e cada vez mais, ainda mais com essa grande possibilidade de exposição que as redes sociais nos dão hoje, são pessoas alardeando virtude. São pessoas alardeando virtude. E muitas vezes alardeiam virtude diminuindo os outros, causando celeumas, desconfortos e às vezes perseguindo pessoas que quando se enxerga realmente uma situação em todos os lados, nem precisavam ser perseguidas. Isso talvez seja um desafio da nossa era, que é bem interessante nós observarmos. Nós precisamos estar de braços nos acotovelando, estar ao lado dessas pessoas, quando não somos nós mesmos, né? Mas como eu disse, nós somos espíritas, nós não fazemos esse tipo de coisa. Nós precisamos estar assim no mundo, primeiro para ouvir, porque sim, existe muita coisa nesse alardeamento de virtudes, de posições, e, enfim, que precisam ter a atenção chamada. Talvez exista um excesso da parte de algumas pessoas bem intencionadas. Talvez nem sempre seja uma arrogância, uma vontade de se sentir superior aos outros por conta de um orgulho, por conta de uma imperfeição. Às vezes existem questões muito pungentes, muito complexas que a sociedade às vezes não quer olhar. Entretanto, cada um vai responder à sua consciência pelos excessos que vira a cometer na defesa do que é correto.
às vezes para angariar fundos para uma determinada causa, pessoas passando fome, pessoas passando dificuldade, pessoas passando frio, talvez um pouco de barulho, embora sempre se respeitando o semelhante e as instituições, talvez seja necessário. Em outros casos, pessoas talvez um pouco mais exaltadas não entendam que existe um limite. O que vale a gente observar também? Que nesse momento, nessa busca de atenção para uma caridade material, a gente não pode descuidar daquilo que é a caridade moral que cada um de nós precisa buscar na sua postura constantemente. Caridade moral essa que essa senhora tanto exemplificava. Quantas vezes algumas das maiores dores do ser humano não vão se resolver com um prato de comida, com dinheiro no banco, com agasalho? Quantas vezes é uma questão de interesse honesto no outro ser humano? Não estamos aqui nem falando de amor. Amar o próximo como a ti mesmo, ensinava Jesus. Mestre, com todo respeito, desculpa a nossa imperfeição, tá? Alguns de nós, e me incluo, estamos muito longe disso. Estamos muito longe desse desprendimento de realmente amarmos completamente um outro semelhante. Até porque tem muito atrito no meio, tem muito conflito de interesses, e não estamos falando de grandes movimentos. No dia a dia, no 1 a 1, com o nosso semelhante, com a irmã, com a esposa, com o marido, com o filho, às vezes ali onde a gente precisava ter mais amor, mais atenção, mais carinho, é onde a gente mais se equivoca, onde nós mais descuidamos da dita caridade moral, onde a gente mais relaxa, e esse é o termo. Poxa, tô na minha casa, tô com a minha família, esses têm que me aceitar do jeito que eu sou, eu vou tirar todas as máscaras, você como eu sou, alto lá. Alto lá. Por que a gente tem mais respeito, a gente tem mais medo do semelhante na rua, do próximo, até mesmo quando é no local de trabalho, que não vai nos causar nenhuma consequência negativa, nenhum prejuízo material? Por que nós temos mais respeito pelo próximo na rua do que o próximo mais próximo dentro de casa? Eis uma coisa para a gente prestar bastante atenção. A caridade moral, que busca esses infortúnios que ninguém vê, ela justamente busca os infortúnios que ninguém vê porque ela está constantemente ativa. Constantemente ativa. E é sobre isso que falamos. Nesse caso aqui, desta senhora, ela não estava envolvida em grandes, talvez até estivesse, mas em grandes causas sociais que demandassem uma visibilidade da sua pessoa. Ela foi lá onde ninguém estava pedindo ajuda, mas ela tomou conhecimento de alguma forma e auxiliou. E quantos desses pequenos dramas às vezes acontecem sobre o nosso teto? Ou não muito distante. E nós poderíamos, justamente pela facilidade de já conhecermos, de já convivermos, oferecermos algo de nós, oferecermos algo de coração, seja atenção, seja compreensão e às vezes até mesmo o permitir ser. Como temos dificuldade de praticar esta, nem sei se é correto chamar caridade, porque na verdade é um dever nosso, né? De permitir que o outro seja como é. Quantas vezes desejamos colocar a outra pessoa numa posição que nos é mais agradável, numa situação que nos convém, e achamos que conduzindo a pessoa para que ela se torne a melhor versão dela mesma naquilo que nós desejamos, nós achamos que isso é o bem. Podemos estar muito bem intencionados, mas nesse oprimir, essa é a palavra, nesse impor, qual infortúnio oculto nós não estamos causando em vez de buscar ser a solução? Quanto de nós, de expectativa, colocamos ali numa relação mais próxima? Um filho, uma esposa, um marido, na mãe, no pai. E ali nós causamos vários problemas. E vamos um pouquinho mais distante. Para não ficarmos só no lar, que é onde estão as nossas maiores provas, os nossos maiores desafios. Quantas vezes temos alguma influência no meio social, em que devemos, justamente convidar, acolher, permitir que a pessoa se sinta bem recebida, se sinta bem onde quer que ela esteja, independente de sua
condição qualquer que seja. Nunca se falou tanto em diversidade, que é algo muito positivo. Respeitar a diversidade. Como diz o nosso amigo Luiz Carlos, tudo volta para Jesus. Jesus que andava entre aqueles ditos de uma vida. Jesus que dizia, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus que sempre exemplificou a humildade, a aceitação, o respeito. Jesus que não condenava. Aliás, ele condenava e combatia a hipocrisia. Condenava justamente aqueles ditos poderosos que, se valendo de sua influência, esmagavam, destratavam, segregavam pessoas por inúmeros motivos. Mas pelo principal motivo da soberba, da arrogância, do egoísmo. Quantos infortúnios, que mais adiante não serão mais ocultos, no nosso descuido, na nossa falta de humildade, na nossa falta de tolerância, nós vamos causando por onde andamos. Quantos infortúnios que mais adiante não serão ocultos por conta de uma sobrecarga que o ser humano talvez não passe pela nossa cobrança, pela nossa postura, pelos nossos defeitos, pela nossa falta de empatia, nossa falta de compaixão. Quantos infortúnios vão se somando e daqui a pouco a pessoa que precisava de um empurrãozinho comete uma barbaridade, ou uma agressão, ou uma alta agressão. Quando vê sair da linha, quando vê perde todo uma encarnação, porque nós não tivemos aquela sensibilidade, aquela caridade de escutar, de buscar aquele infortúnio oculto no olhar daquela pessoa que está próxima a nós, que nós não estamos abertos a compreender. Quanto esses infortúnios ocultos, se nós abrirmos nosso coração para a intuição, para a empatia, para a benevolência, de certa forma seremos conduzidos a auxiliar. Não que todos sejamos, na verdade, nenhum de nós é salvador dos outros. Não. Se conseguirmos salvar a nós próprios, se conseguirmos dar um bom encaminhamento a nós próprios ao término da encarnação, olha, cumprimos uma grande tarefa. Porque muitas vezes em encarnações passadas nós não conseguimos isso. Encarnações passadas talvez nós tenhamos só nos enredado. Tá, nós aqui não, porque somos espíritas, né? A gente já tá super evoluído, a gente só tá fazendo uma horinha aqui esperando a regeneração, né, gente? Mas, enfim, em outros momentos, talvez, nós tenhamos sido essas pessoas que se comprometeram e que agora têm um dever muito grande consigo próprio de evoluir. Mas como seria produtiva essa evolução, esse caminho, essa jornada, se nós conseguirmos desenvolver essa intuição e essa empatia? O Espiritismo nos fala constantemente sobre a mediunidade. A mediunidade não é algo espetacular, meu Deus do céu, fulano levita, as mesas batem, dançam, né, materializo, mãos, nascer, não, tudo bem, tem tudo isso, é muito interessante da gente estudar, da gente conhecer, né? São os fundamentos da doutrina que tanto nos consola, que tanto faz por nós, mas aquela intuição que vai se aguçando no dia a dia pela nossa reflexão, boa vontade em relação ao semelhante e pela nossa fé. Quando nós vamos nos acostumando de forma consciente a esse trocar com a espiritualidade, através da nossa prece, através da autocrítica, através dessa autoavaliação para nos melhorarmos, para realizarmos aquelas palavrinhas bonitas que adoramos do Espiritismo, a reforma íntima, como vai se aguçando a nossa intuição? Não, ninguém aqui aprende a prever o futuro, saber quando vai cair avião, ganhar na Mega Sena, não. Até porque nenhum de nós espíritas quer isso, né? Ninguém quer saber como achar um tesouro, quem que vai herdar uma herança, quem que vai casar com quem, ganhar, não. Seria muito bom ver Jesus, mas tá não, desculpa, na verdade não é isso que se propõe a doutrina. Não é isso que se propõe a doutrina. Mas a mediunidade como uma coisa mais dia a dia, mais próxima de nós, isso já acontece há muito tempo. Muitos de nós, em vários momentos, seja através de sonhos, seja através aquele incômodozinho no peito, aquela sensação de fulano tá precisando de mim, puxa o telefone, a criatura tá chamando, tá precisando de alguma situação. Ou a gente lembra daquele amigo, daquela amiga que não vê há um tempo, quando chega a mensagem, sintonia. Isso aí
O Espiritismo já nos explica há muito tempo. Isso é mediunidade. Isso é a transmissão do pensamento de espírito para encarnado, de espírito para espírito, de encarnado para encarnado. E nessa sensibilidade, nessa nossa espiritualização, nessa busca, nós nos tornamos mais receptivos. Se nas nossas preces lembrarmos de pedirmos sempre para, caso seja a vontade de Deus, caso sejamos úteis à providência divina, nós estejamos abertos e possamos perceber aqueles momentos em que, amigo, posso fazer alguma coisa por ti? Senhora, aconteceu alguma coisa? Quantas vezes passamos por pessoas com o olhar clamando por uma atenção, e não estamos falando única e exclusivamente daqueles que nós enxergamos nitidamente, que são mendigos, que estão passando necessidades materiais. Outras pessoas, quantas vezes uma palavra de atenção, um minuto de atenção faz toda a diferença na vida de uma pessoa que esteja passando por nós, um estranho na rua, uma pessoa necessitada. Quantos de nós já não tiveram essa oportunidade? Tenho certeza que muitos de nós, e agora não estou brincando, tenho certeza que muitos de nós já se sentiram muito bem quando pararam para dar atenção para uma pessoa desorientada na rua, a uma criança que talvez tenha se perdido da mãe e ajudamos ali a esperar, a encontrar. Enfim, todas essas situações pequenas, essas pequenas gentilezas, esses pequenos cuidados em que volta e meia a espiritualidade nos permite perceber alguma coisa, nos permite perguntar alguma coisa, nos permite ser úteis a um plano maior. A caridade moral, ela é justamente esse convite para constantemente termos esse coração aberto, como o das crianças, para o próximo. Muitas vezes não vai ser aquela caridade espalhafatosa. Muitas vezes nós não vamos salvar as baleias. Muitas vezes nós não vamos nos tornar médicos sem fronteiras. Muitas vezes nós não vamos fazer parte de um movimento que vai erradicar algum grande mal da sociedade. Não, mas quantas vezes nós fazemos a diferença na vida de um próximo, de um estranho? Particularmente posso dizer que, vez que outra na vida, em que eu estava perdido em algum local, ou indeciso em alguma situação, eu fui beneficiado por esse tipo de caridade, esse tipo de boa vontade, e que, na verdade, tempos atrás, não era muito mais do que educação mínima de consideração pelo ser humano, que volta e meia se esquece nos dias de hoje. Então, ter esse coração aberto para essas pequenas gentilezas, para sermos úteis nos infortúnios ocultos. Naturalmente, não vamos ficar, como é o termo que se usa hoje em dia, stalkear. Não vamos ficar stalkeando a vida do fulano. Pá, Luiz, eu tô vendo que tu tá com um problema, meu amigo. O que tá te acontecendo? Fala, daqui a pouco o Luiz lá, meu camarada, não tá nem... Tá pensando consigo mesmo, buscando seu caminho. Não, ele acha que não é o momento de pedir ajuda. E eu tô lá incomodando. Qual é o teu infortúnio oculto, Luiz? Eu quero te fazer a caridade. Não é assim. Isso já é ser inconveniente. Mas essa abertura em se propor a notar o olhar do outro, em se propor a notar o tom de voz do outro, em se propor a notar a postura, os ombros caídos, enfim, qualquer coisa do outro. Tendo sempre por norte a caridade, nós vamos ter por norte também o bom senso e o respeito, né? O bom senso e o respeito. E posso falar por mim mesmo que, quando mais novo, meu Deus, como eu me metia na vida dos outros. Como eu me metia na vida dos outros nessa intenção de querer ajudar, na minha inexperiência, né? Provavelmente, certamente eu estava muito mais buscando uma validação. Não se trata dessa carência, não se trata de enxergar uma pessoa em necessidade ou suposta necessidade, talvez pudesse resolver os seus problemas sozinha, para nos sentirmos os salvadores, superiores, melhores do que ela. Ontem ainda estava vendo um episódio de um seriado em que acontece isso. Uma personagem interfere lá para ajudar a outra, achando que estava acontecendo um caso de racismo ali, e a pessoa estava muito tranquila, até ficou um pouco constrangida com a intervenção daquela outra pessoa. Até porque não se tratava, eram pessoas conhecidas, era uma situação bem específica que o salvador exterior, no seu ímpeto de se mostrar, não teve a sensibilidade de escutar, de enxergar e ver que não era necessária uma celeuma. Então, sobrou boa vontade, talvez tenha faltado humildade nesse caso da ficção. E certamente nós que somos espíritas não fazemos mais esse tipo de coisa. Todos nós já estamos bem equilibrados, já somos muito maduros, lemos o Evangelho, estudamos Espiritismo, fazemos prece todo dia, então nós não vamos cair
nesse descuido. Não vamos cair nessa situação de não sermos guiados pela nossa intuição, de não atendermos quem não está pedindo ajuda. E por fim, né, convido os amigos sempre a nós lembrarmos. Né, isso é um exercício interessante da gente fazer. Quando passando por um semelhante na rua, a gente pode fazer o seguinte exercício. De que forma Jesus se comportaria perante as pessoas? Naturalmente, nós não conseguiremos emular, imitar a postura de Jesus, mas fazermos a reflexão de como Jesus se comportaria em quaisquer situações. Particularmente, isso é muito útil quando dá vontade de estrangular alguém. Deus o livre, a gente sair da linha, mas eventualmente no nosso passado, quando não éramos espíritas e que a gente perdia a paciência, de vez em quando dá uma vontade de agredir o semelhante, assim. Jesus ia fazer isso? Jesus não ia fazer. E quando uma pessoa parece estar envergonhada, precisando de ajuda, naquele infortúnio oculto, Jesus exporia a pessoa? Jesus não exporia a pessoa. Mas Jesus teria a sensibilidade, a sabedoria de, quem sabe, fazer a pessoa falar, quem sabe fazer a pessoa sentir a vontade para se abrir, para se revelar. E se nós tivermos a oportunidade de conhecermos bem a situação, nós podemos mesmo fazer essa caridade, dar esse cuidado, este carinho, sem aparecermos. Aí a realização suprema, né? Aí realmente estamos fazendo algo só pela nossa consciência e para com Deus, de forma que a pessoa nem saiba que está sendo beneficiada pela nossa ação. Nessa hora, nós realmente entendemos o que é caridade de coração e nos sentimos muito mais gratos por termos tido uma oportunidade de fazer o bem. Quantas vezes nós podemos lembrar que, podemos pensar que poderíamos ser nós ali naquela situação. Como é bom quando nós temos a oportunidade de fazer a caridade, sinal de que nós estamos numa situação um pouquinho melhor. Agradeço imensamente a paciência dos amigos nesta noite quente, nesta noite acalorada. Esta mensagem que tínhamos para essa noite. E eu vou aqui para a nossa amiga Aldrin para conduzir o nosso final, né? Obrigado. Tá bom. Bom, agradeço ao nosso palestrante de hoje, o Eduardo. Espero que todos tenham gravado. Tem um grande e simples, uma simples frase que a gentileza gera gentileza, um pouco de educação, um pouco de olhar ao próximo, sempre ajuda. Eu gostaria de deixar o convite aqui para a nossa oração matinal, que é às 9 horas, todo dia, que é dada pelo nosso trabalhador Paulo Salermo, aqui no Facebook mesmo. Todos podem acompanhar, basta se conectar. Quem tiver a água que queira magnetizar, também pode deixar separado agora, próximo a si mesmo. E vamos começar o passe, que aqui na nossa casa é coletivo, onde recebemos todos a energia, mas aí em casa também. Então peço a todos que silenciem o seu coração e direcione seus pensamentos a Jesus, a Deus, para receber os passes. Queridos irmãos, vamos iniciar nossos pensamentos, buscar a luz dentro de nós e receber as energias que hoje nós podemos receber. Deus, Pai, Jesus de grande luz, agradecemos por toda a oportunidade que nos cabe de fazer a caridade, de não sermos vistos fazendo a caridade, de sermos humildes, de ajudarmos ao próximo. Agradecemos por toda essa semana que se decorreu sem muitos infortúnios ocultos. Agradecemos por toda a nossa família, nossos amigos que nos circundam e nos possibilitam o teste neste mundo de expiação.
E como bons pedintes, pedimos que todas as lições que aqui aprendemos se gravem em nossos espíritos e que toda a paz que possa estar na nossa vida seja recebida. Pedimos também que todas as energias fluam por nós e assim possamos continuar essa semana com um bom espírito. Agradecemos então a nossos trabalhadores e que assim seja. Deixo a todos uma boa noite e espero que todos tenham gostado da palestra de hoje. Boa noite.